O tema hoje aqui no programa Espaço Aberto é transfobia. O Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans no mundo. Esse dado foi publicado agora em 2023 pelo dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, documento produzido pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É a 14ª vez que o Brasil, infelizmente, ocupa essa posição. Bom, para falar um pouquinho sobre o tema transfobia e falar sobre algumas políticas públicas que podem ser implementadas para minimizar, amenizar o problema, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Simi Lahat, que é secretária nacional da Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Simi, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Eu que agradeço o convite de vocês, da possibilidade da gente, mesmo à distância, poder dialogar com a maioria dos municípios desse país. Então, quando o Bauru nos chega com esse convite, para nós é uma honra e uma felicidade. Gostaria de começar falando sobre a criação dessa pasta, né, que é inédita na estrutura do governo federal. Ela ganhou uma amplitude, maior envergadura, à medida que se transformou, né, era um departamento e se transformou numa secretaria nacional. Quais são as prioridades da pasta atualmente e quais os reflexos que a criação da pasta podem refletir na sociedade? Essa pauta, ela chega no governo como uma coordenação, ali no primeiro, na gestão Lula, né? Olha que coincidência. E agora ela toma o status de secretaria. Na verdade, ela nunca foi um departamento, porque era um departamento de minorias. A pauta LGBTQIA+, especificamente, ela permaneceu como uma coordenação esse tempo todo. Então, quando a gente chega no status de secretaria nacional, a gente chega no status de importância na burocracia estatal que nos permite dialogar de igual com diversas áreas, né, da esplanada. Isso dá celeridade maior para o processo da construção da política pública. Isso dá uma importância maior, né, faz com que a gente chegue na mesa de negociação e fale dessa pauta com todo mundo. Então, a gente está muito feliz com isso, tem uma tarefa que é a construção dessa burocracia, né? Ter uma secretaria, você tem que construir uma equipe, o perfil de cada área, né? Essas questões burocráticas dos trâmites que tem que ser construída no processo, que não é no que a gente está fazendo no dia a dia, não é do dia para a noite, mas a gente tem uma equipe muito aguerrida aqui, a gente está construindo aí esses processos para que a gente, paralelo a isso, né, identificando os problemas, identificando o tamanho, né, do apagamento que a gente viveu nos últimos anos e avaliando que caminhos a gente pode construir com a população, com a participação popular, né, para que a gente tenha aí uma história diferente na construção da política pública. Simi, na sua visão, quais são as pautas mais urgentes hoje das pessoas trans e travestis? Na verdade, se a gente for olhar o apagamento que a gente teve, né, a identidade de gênero ela foi retirada de toda a oficialidade do governo, né? Então, a gente tem tudo emergencial. Se a gente for olhar, tudo acaba sendo emergencial devido a isso. Mas, obviamente, tem dois assuntos que eles brotam com maior emergência, né? Um é o enfrentamento à violência. O STF reconheceu a transfobia como crime, mas o Estado brasileiro não fez o seu dever de casa, não construiu as normativas, né, para que isso seja realidade na vida das pessoas. Então, o enfrentamento à violência é uma emergencialidade. A outra, com certeza, é a educação e empregabilidade dessa população, né? A gente não pode ouvir que nós somos o país que mais mata, e sabendo que essas pessoas não chegam e não permanecem nas escolas. E, por conta disso, no futuro, não conseguem, né, galgar espaços do mundo do trabalho, né, para conseguir se manter e ficar por isso mesmo. Então, a gente precisa enfrentar a violência e fazer a prevenção dessa violência, promovendo educação e empregabilidade. Ou seja, pautas sobre segurança e também sobre inserção no ensino e no mercado de trabalho, basicamente. Exatamente. Simi, ainda falando sobre esses dados do dossiê da ANTRA, né?
A gente tem informação de que, no caso, em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no país e outras 20 tiraram a própria vida em virtude da discriminação e preconceito. Quais são os fatores, na sua visão, que fazem com que o Brasil seja líder nesse ranking, né, permaneça no topo da lista por 14 anos quando a gente fala de violência, de morte de pessoas trans? Bom, primeiro tem uma questão histórica, né? A gente é uma sociedade, né, patriarcal, uma sociedade baseada no moralismo muito forte. Em segundo, o Estado brasileiro ele não deu conta até hoje de promover as políticas públicas necessárias para uma reparação histórica, sobretudo por conta de uma ausência e de uma omissão do legislativo brasileiro que se nega, né? Se nega a promover as legislações por conta dessa população. Assim, qualquer pauta que chega sobre essa população é defenestrada no legislativo, que o próprio STF, e não sou nem eu que estou dizendo, o STF afirmou, ao julgar a transfobia como crime, né, que o legislativo é omisso a essa questão e alertou a necessidade do legislativo tomar a frente disso, e o legislativo continua omisso, né? Então, o executivo, ao longo dos anos, começou a construir políticas de inclusão dessa população, mas nos últimos anos a gente viu um apagamento aí, e a gente está tentando retomar, né, as tarefas emergenciais para que a gente consiga restituir a essa população o lugar da garantia de direitos. Ainda falando, desdobrando esses números, né, chama atenção muito o perfil das vítimas aqui no Brasil, mulheres trans e travestis, principalmente negras e empobrecidas. Entre as vítimas, 76% eram negras e 24% eram brancas. Quer dizer, a situação de vulnerabilidade dessas pessoas potencializa a chance de serem vítimas de violência. Toda vez que a gente não está perto dessa imagem que é padrão de uma sociedade, por isso a gente fala da cisnormatividade e da heteronormatividade, né? Toda vez que a gente não está perto desse padrão, que é branco também, a gente está mais afastada desse padrão, a gente está mais à mercê da vulnerabilidade e da violência. Tem um outro fator que se a gente for olhar, pessoas transgêneras, sobretudo, né, as pessoas transmasculinas, as pesquisas no campo da psicologia nos revelam que elas têm, né, 37 vezes mais chances de cometer um suicídio, porque a maioria dessas pessoas já tiveram, em algum momento da vida, um pensamento suicida. Muito mais que pessoas cisgêneras, né? Então, isso nos demonstra que a gente precisa realmente pensar em políticas que ajudem a manter a saúde mental dessas pessoas, né? Que são tão... Porque quando você escuta tantos nãos na vida, dizendo que você não pode ser quem você é, que você não é quem você é, né? Inclusive a transfobia recreativa que os próprios parlamentos desse país têm propiciado, né, numa defesa da não promoção dos direitos dessa população, né? São muito agressivas as narrativas, os discursos, né? Esses discursos ajudam a que essa violência, sobretudo, né, a violência que parte da destruição da saúde mental dessas pessoas. Então, a gente precisa também criar legislações, criar mecanismos que impeçam que esses discursos de ódio continuem existindo, né? O Ministério dos Direitos Humanos está se debruçando sobre os crimes de ódio, sobre os discursos de ódio que promovem fake news nesse país, mas a gente precisa fazer, né, uma corrente nessa sociedade toda para que esses discursos de ódio não sejam mais aceitados. E me aproveitando, eu gostaria de dar visibilidade à tua trajetória política, né? Porque você é a primeira travesti a ocupar o cargo de secretária nacional no governo brasileiro. Queria saber o que para você representa essa nomeação, quão significativa ela é num país tão conservador, tão moralista quanto o Brasil, como você mesma disse. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Transcidadania, que foi implementado em 2008, né? Que mudanças foram promovidas na vida das pessoas trans, travestis, com a criação deste programa?
O programa ele foi, na verdade, feito em 2015 na Prefeitura de São Paulo. E ele é, com certeza, um dos maiores orgulhos da minha vida, porque ele fazia exatamente isso. Ele ia no X da questão. Ele pegava pessoas travestis transexuais, concediam bolsas para que elas retomassem a sua jornada educacional e, a partir daí, elas acessassem a sua cidadania, né? Então, em diversos aspectos, saúde, educação, empregabilidade, e aí sim por diante. Ele, com certeza, é um modelo que ele já se mostrou eficaz, né? Tanto que a prefeitura que seguiu a nossa, ela foi ampliando as vagas do programa, né? Então, ele se mostrou eficaz e ele é um modelo com o qual a gente tem que se basear para construir política pública, não só para travesti transexual. Olha que coisa bacana. Um programa feito para travestis transexuais, ele mostra um modelo que pode ser replicado à juventude negra, né, que também é alvo dessas violências, as mulheres vítimas de violência, de um modo geral, não só essas mulheres trans e travestis, né, a população LGBTQIA+, como um todo, né, a população egressa do sistema, e assim por diante. Né? Então, é um orgulho a gente ter feito um modelo que pode ser replicado a outras populações. Uma outra coisa é dessa alegria. Né? Eu não sou só a primeira secretária nacional LGBTQIA+. Sou a primeira travesti secretária nacional do Brasil, de todas as secretarias nacionais. Né? Então, isso tem uma simbologia muito grande quando o governo diz uma ainda, a gente tem um desafio, né? Esse orgulho desse governo dizer assim, olha, a gente está trazendo para um cenário uma população que foi invisibilizada até hoje. Mas nos dá dois desafios. O primeiro é sair da primeira, né? Ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Depois disso, a gente tem um outro desafio que é ir para além da simbologia. É o que a gente quer. A gente acha a simbologia muito importante. A gente acha a visibilidade muito importante. Mas a gente quer traduzir isso em política pública. E esse desafio foi uma missão que eu recebi, né, do ministro Silvio Almeida, com certeza a partir, né, da presidência do Lula, de que nós precisamos ir para além da visibilidade e para além da simbologia e fazer efetivamente com que a gente tenha muito orgulho dessa secretaria. Quais são os avanços? Quais são os próximos passos, então, a partir de agora? É necessária a criação de leis? As leis já existem? É necessária efetividade ao fazer com que elas se cumpram, né? Fiscalização. Quando a gente fala em políticas públicas de empregabilidade, mas também, como você comentou, né, de enfrentamento à violência, de maior segurança para essas pessoas, que práticas de enfrentamento podem ser adotadas? E, por último, como é que as pessoas denunciam a transfobia? Bom, gente, é excelente a pergunta. E assim, a gente tem conquistas de direitos no âmbito da justiça, a gente não tem legislação. Então, obviamente, a gente quer dialogar com o Congresso e estimular o Congresso. Mas a gente já tem conquistas e a gente precisa construir os caminhos de gestão pública nacional que orientem estados e municípios ao cumprimento dessas conquistas. Eu estou falando não só da criminalização da transfobia e da homofobia, mas também eu estou falando do autorreconhecimento, por exemplo, da autodeterminação de gênero a pessoas transgêneras. Né? Então, a gente precisa ter, né, orientações nítidas para os estados para fazer com que isso aconteça de fato, né, na ponta, que a pessoa consiga, em qualquer cidade, né, ter acesso a esses direitos. Essa é uma tarefa muito difícil, mas que nós já queremos começar, né, nesse governo. A gente quer construir, estamos em diálogo com outros ministérios para, nos próximos dias, a gente promover, né, mostrar que nós vamos iniciar essa construção dessas normativas que nós queremos entregar ainda esse ano. Uma outra coisa é a retomada da participação popular. Então, nós queremos retomar o Conselho Nacional LGBTQIA+, com este nome, com essa cara, né? E retomar a participação social e popular. Nós queremos também, né? Nós estamos também, e já estamos entregando nos próximos dias, a revisão do Disque 100.
né, para que tenha todas as caixinhas necessárias, né, e para que a gente realmente fale sobre a defesa, o enfrentamento à violência contra as identidades de gênero. Então, a gente revisou todo o formulário e a gente quer fazer um grande chamado à população que acesse o Disque 100, porque o Disque 100 agora é para todas as pessoas, né? É um canal importante de denúncia, mas não é só o Disque 100, né? A gente tem vários manuais aqui na internet, a gente quer elaborar, inclusive, um nosso, orientando a população como fazer para acessar o seu direito, né, em todos os lugares, em todos os acessos. É inadmissível que a gente chegue numa delegacia e seja olhada como culpabilizada pela violência que a gente sofre. Então, todo esse esforço junto, ele quer promover uma mudança de paradigma no acesso ao direito e justiça. E a gente quer começar a fazer essas entregas nos próximos dias aí. Maravilha, maravilha de entrevista, aliás, esclarecimentos aqui da Simi Lahat, ela é secretária nacional de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A pasta é inédita, né? A criação dela foi neste ano no governo federal, governo Lula, e a gente aproveita a participação e o tema transfobia, reforçando o caráter aqui da TV e da Rádio Câmara de conscientização social de interesse público. Simi, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para a gente seguir conversando. Muito obrigada. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e rádio e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra, de forma definitiva, para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!